Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Hoje é dia 12 de janeiro de 2021. Estamos na terça-feira da primeira semana do tempo comum. Primeira leitura. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 5 a 12. Convinha que por meio dos sofrimentos levasse o iniciador da salvação deles à consumação. O salmo de resposta hoje é o 8º, Salmo 8. Destes domínio ao vosso Filho, sobre tudo o que criastes. Destes domínio ao vosso Filho, sobre tudo o que criastes. Escutemos atentamente o Santo Evangelho, Marcos, capítulo 1, versículos 21b até o 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, e seja amém. Peçamos ao Espírito Santo, doador sete dons, que ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Disse o espírito mau a Jesus: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Essa fala do espírito mau a Jesus também poderia ser colocada desse jeito: O que há entre nós? É como se o demônio estivesse falando: O que há entre mim e ti, Jesus? Não há nada entre Jesus e o demônio. Na verdade, há uma incompatibilidade entre Jesus e o diabo. Enquanto Jesus prega o amor, o diabo é aquele que é o pai do ódio. Enquanto Jesus é a verdade, o diabo é o pai da mentira. Enquanto Jesus é a unidade através do seu Espírito Santo que nos une, o diabo é o divisor, é o que causa a separação. Ele está onde? Isso que é de causar estranheza. Onde está o inimigo? Enchendo a paciência do fiel, do crente. No caso, ali, numa sinagoga, lugar onde Deus é proclamado como o Senhor. A palavra ali é lida, a palavra de Deus ali é proclamada. E o diabo está tomando posse de alguém ali. Olha o texto. Que Jesus estava lá na sinagoga ensinando, todos ficavam admirados com o seu ensinamento, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E aí, estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, também na sinagoga, não fora dela. Isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar bem. O inimigo, ele às vezes quer se camuflar de como se fosse uma presença de Deus. Ele quer usar das próprias imagens próprias da religião para poder tentar nos confundir. É exatamente isso.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós que somos igreja, para não sermos ludibriados. Às vezes, em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, numa pseudo-igreja, ou numa igreja católica mesma, pode haver ali alguém que não está a serviço de Jesus Cristo, mas está a serviço dos seus próprios interesses. Um mau padre ou um pastor protestante de má índole pode fazer uso do templo, da mesa da palavra, de tudo aquilo que tem a seu dispor ali naquele lugar, naquela igreja, e servir ao diabo. Exatamente, porque ele pode estar buscando seus interesses, buscando suas satisfações, e aí servindo o inimigo. E mais onde ele está? Dentro da igreja. E aí é mais perigoso, porque podem nos confundir. Não faz muitos dias a gente estava ouvindo bastante João, né, encerrando o ano passado, aqueles textos próprios da oitava de Natal, e também próprio ali logo depois da Epifania, a questão do anticristo, que ficou muito forte mesmo nos últimos dias do ano que encerrou há pouco tempo. João denunciando o anticristo que nasce dentro das comunidades. Então tenhamos bastante cuidado. Jesus Cristo é incompatível com o mal, é incompatível com o demônio. Ser servidor de Jesus não tem como compactuar com aquilo que é próprio do demônio. Então Jesus é vida, o demônio é a morte, não é? Ele é aquele que trabalha pela morte, não pela vida. Por isso que fica estranho quando alguém se diz católico ou cristão e apoia agendas e pautas que são próprias da cultura da agenda da morte, dos tempos sombrios que a gente vive. Não faz sentido. E aí quando a gente diz, então você é tudo menos católico. Eu sou católico, mas defendo o aborto. Não é católico, não tem como ser. Mas quem é você para julgar se eu sou ou não? Não, mas pera, não é questão de opinião pessoal, não. É legítimo a gente dizer que quem apoia o aborto, a eutanásia e todas as outras coisas que são contra a vida, não são de fato católicos, não estão vivendo como católicos, como cristãos, porque estão apoiando pautas e agendas que não são de Cristo, são do diabo. Não são de Jesus. A gente precisa dizer as coisas com mais clareza, não ficar rodeando, tentando colocar uma pintura, um enfeite, como se fosse cristão, aquele movimento, aquela ideologia, mas não é. Então a gente precisa ser muito mais, agora ter muito mais consciência das coisas e saber a quem nós servimos, a Jesus, e não há compatibilidade entre Cristo e o demônio. Guarde bem isso, tá bom? E o texto, nós encerramos a nossa reflexão de hoje com o que diz a primeira leitura da carta aos Hebreus sobre Jesus enquanto santificador. O santificador e os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Jesus assumiu a nossa condição humana de maneira plena para nos resgatar e nos salvar, devolver a nós a dignidade. Então ele está no meio de nós e louva a Deus no meio de nós. Isso mesmo, louva a Deus no meio de nós. Porque uma vez que ele se encarna, assume a nossa condição humana, ele nos ensina como nós devemos prestar a Deus, o Pai, o verdadeiro louvor. E ele é o nosso modelo, então, de como nos relacionarmos de maneira perfeita com o Pai. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.